Boa tarde, estou aí para responder os questionamentos da entrevista, né, relacionada à administração de empresas. A primeira pergunta: qual é o papel do administrador que atua na área exclusiva? Esse administrador, ele atua em 100% da sua expertise. Por que isso? Porque numa atividade empresarial, você tem um foco, cada empresa tem um foco. Por exemplo, a construção civil, o engenheiro tem que fazer o quê? Ele tem que praticar o ato, né, de construir imóveis, edifícios, ver uma incorporação, né, e ele precisa do profissional qualificado. Qual é o profissional? O que o profissional qualificado faz? Ele pega, ele exerce essa atividade, né, decorrente da profissão que ele escolheu. Tá? Por isso ele tem que ter 100% de qualificação. Quais são os requisitos exigidos e recomendáveis? Qual a trajetória percorrida por este profissional? Os requisitos que são exigidos, né, eles são a expertise, né? Você tem que pegar e ter uma expertise para exercer determinado trabalho. Por exemplo, o economista, ele tem que ter 100% de noção de economia para poder aplicar esse conhecimento no mercado de valores, né, no mercado de investimentos, no mercado financeiro. O engenheiro, como eu tinha falado antes, ele precisa também ter essa dinâmica, né, esse pronto atendimento na área que ele atua, ou seja, da construção civil. E poderia falar de várias empresas, vários negócios, né? Como é que você entra numa empresa, numa organização assim? Você tem uma teoria chamada teoria triangular. Essa teoria diz o seguinte: lá na base da pirâmide, você tem 100% da sua profissão. Vamos lá, você tem o advogado, tem o médico, tem o engenheiro. Vamos agora usar o exemplo da saúde. Eu sou 100% médico. Eu fui contratado na organização para atuar como médico. Acontece que, pela trajetória no mundo da vida, eu quero passar por etapas. Então, essas etapas são as seguintes: você vai evoluindo, você vai tomar conhecimento da empresa. Então, no primeiro momento, você é 100% médico. Mas vai passando algumas etapas, você vai transformar em 90, 80, 30, 70, chegar a 30, e o restante você está pegando da organização. Lá no ápice da pirâmide, quando ela é o pontinho lá, você é 99% empresário e 1% experto, tendo a expertise. Por exemplo, na questão do médico, no ápice da pirâmide você é 1% médico e 99% administrador. Correto? Então, entrou na empresa 100% profissional da sua área, 100% médico, o exemplo que eu usei. Vai avançando o tempo, os anos, você vai entendendo o que é um departamento pessoal, departamento de compras, prestação de serviços, departamento de compliance, vários departamentos. E com o tempo você é 99% administrador e 1% o profissional qualificado da sua expertise. Essa é a evolução. As dificuldades. Quais são as dificuldades para chegar no cargo? Você tem que saber conviver com sua equipe. Você tem que saber estabelecer network. O que é um network? Relação de contatos. Atualmente, hoje, a comunicação é importantíssima para que você seja um excelente administrador, seja um excelente profissional. Você tem que entender o departamento pessoal, saber como é que é uma relação de emprego, como é que é uma relação com o seu consumidor. Isso é importantíssimo. E para isso você tem área. Bom, um aluno de graduação na área de que seja ser um empreendedor, que pretenda ser um empresário, ele, acima de tudo, ele tem que saber lidar com pessoas. Ele tem que saber se comunicar bem. Ferramentas atuais, hoje, de um bom empresário, a primeira, como eu falei da teoria da pirâmide, ela tem que ser a sua expertise. Vamos usar agora, por exemplo, o camarada que é da tecnologia da informação. Ele tem que saber muito bem o que é a profissão dele. Aí ele vai montar uma organização para levar isso ao mercado de consumo. Bom, vencida essa fase da expertise, ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar a saber lidar com as pessoas. Ele vai trabalhar com o departamento pessoal, que é onde se contrata demais pessoas para essa empresa. Ele vai ter que entender como é que funciona a compra, para adquirir suplementos, matéria-prima para sua organização. Vai ter que entender como é que funciona a justiça, como é que funciona a economia, todo esse contexto. Então ele tem que ter muita aptidão para ciências humanas também, a partir da filosofia, a partir da psicologia,
todas essas dinâmicas, principalmente porque ele vai ter que se socorrer ao marketing para promover o seu trabalho, para fazer as vendas do seu trabalho. E o que é o marketing se não entender o mercado? E como é que você entende o mercado se não tiver essas ferramentas, como eu falei, filosofia, psicologia, etc. A partir da filosofia, a partir da psicologia, todas essas dinâmicas, principalmente porque ele vai ter que se socorrer ao marketing para promover o seu trabalho, para fazer as vendas do seu trabalho. E o que é o marketing se não entender o mercado? E como é que você entende o mercado se não tiver essas ferramentas, como eu falei, filosofia, psicologia, etc. O que eu aconselho um estudante hoje? Né, eu aconselho o seguinte, eu digo que ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele gosta, né, e saber lidar com pessoas que possam complementar esse foco, essa estrada que ele quer percorrer. Se usa muito a cultura, né? Eu sempre gosto de trabalhar com uma frase bem que a gente vê na música, né? Uma pessoa quando sonha sozinho é apenas um sonhador. E juntos, quando eles conseguem compartilhar essa informação, aí esse sonho começa a ser realidade. É isso aí. Obrigado.